Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 17 do ano de 2016 do concurso para inspetor do município de Alumínio. Vamos dar uma olhada? Com o dinheiro que uma pessoa possui na carteira, é possível comprar 6 canetas, todas de mesmo preço, e ainda resta 1,10. Porém, se ela quiser comprar 8 dessas canetas, ficará faltando 1,30. O valor em dinheiro que essa pessoa possui na carteira é... Pessoal, essa é uma questão que ela é um pouquinho mais complexa porque ela é difícil de colocar uma representação matemática, já que a gente vai ter que usar aqui mais de uma incógnita para resolver ela. Então, o que eu vou fazer primeiro é, a gente vai montar uma suposição para depois tentar entender como que a gente pode montar o exercício, tudo bem? Então, vamos fazer isso. A gente vai ter aqui, então, vamos montar aqui uma simulação, uma suposição, só para a gente entender bem o que a gente tem que fazer. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que uma pessoa, ela tenha R$17. R$17. E aí, ela decida comprar uma caneta, e essa caneta ela tem um valor de R$2. Então, são R$2 para cada caneta. Então, R$2 por caneta. E aí, a gente vai tentar analisar o seguinte. Depois de comprar uma certa quantidade de canetas, quanto que vai sobrar do dinheiro dessa pessoa? Então vamos supor que, por exemplo, ela vai comprar 8 canetas. Então vamos supor o caso aqui em que ela compra 8 canetas. 8 canetas. Como que eu posso calcular o que sobra de dinheiro para essa pessoa? Bom, o que eu imagino que vocês iriam fazer é, quanto que ele vai gastar? Bom, ele vai gastar... Se ele vai comprar 8 canetas e cada uma custa R$2, então ele vai gastar R$16. Então, para saber quanto sobra do dinheiro dele, basta a gente fazer o quê? Basta a gente fazer 17, que é o que ele tinha, menos o que ele gastou. E aí o que ele gasta é de 8 vezes 2. E aí isso daqui vai me dar 1. Então, se eu fizer aqui 17 menos 16, a gente vai dar 1. Então, a gente vai ter 1 aqui. Nesse caso, o que cada um desses valores está representando? Então, vamos anotar aqui. Ó. A gente vai ter o 17 que está representando, então, o dinheiro que ele tem. A gente tem o 8 que está representando o número de canetas. Número de canetas. E a gente tem aqui o 2 que representa o valor por caneta. Por caneta. E o 1 representa o que nesse caso? Ele vai representar o quanto sobra do dinheiro dele. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Vamos imaginar que, ao invés de ele comprar 8 canetas, ele queira comprar 10 canetas. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte. No caso em que ele compra 10 canetas. Compra 10 canetas. 10 canetas. Então, vamos supor que aqui o valor por caneta continue o mesmo. Então, ele conseguiria comprar, vamos ver aqui, ó. Vamos usar o mesmo raciocínio. Ele tem R$17. E aí ele quer comprar 10 canetas, então o gasto dele seria de 10 vezes 2. 10 vezes 2, pessoal, vai dar 20. Isso quer dizer que se eu fizer aqui 17 menos 20, a gente vai ter como resultado menos 3. O que isso daqui indica, pessoal? Como a gente tem um resultado de menos 3, isso quer dizer que ficam faltando R$3 para ele conseguir comprar as 20 canetas, as 10 canetas, perdão. Então, nesse caso aqui, esse menos, ele está indicando o que falta para ele comprar essas 10 canetas. Então faltam R$3, ele precisaria de mais R$3. Então, galera, o que eu quero que vocês percebam é, agora que a gente montou esse raciocínio, a gente vai tentar estender esse raciocínio para o caso do exercício. Qual que é a diferença? A diferença é que no caso do exercício a gente vai trabalhar com duas incógnitas, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com dois valores desconhecidos. Quais são esses valores desconhecidos? Então, vamos anotar aqui. Ó. A gente vai ter, então, nesse caso, para a situação dada,
eu vou falar então que x representa a quantidade de dinheiro que ele tem. E eu vou falar que y é o valor por caneta. Então, a gente vai ter que descobrir como que a gente pode montar equações que relacionem esses dois valores. Bom, vamos voltar lá para o enunciado e agora a gente pega então essas informações. A gente vai ter o seguinte. Bom, ele fala que com o dinheiro que ele tem na carteira, ou seja, que a gente chamou de X, ele consegue comprar 6 canetas, todas de mesmo preço, e ainda resta 1,10. Então, vamos voltar para a resolução. Como que a gente pode montar essa primeira situação? Bom, a gente vai ter o seguinte, ó. Nesse caso, a gente pode falar que... Lembra, a mesma coisa que a gente fez na outra. Como que eu posso descobrir o quanto sobrou do dinheiro dele? Eu posso pegar o que ele tinha, tirar o que ele gastou. Nesse caso, ele falou que ele compra 6 canetas, todas pelo mesmo preço. Só que nesse caso, ao invés dos R$2 por caneta, que eu tinha dado exemplo para vocês, a gente vai chamar de y. E aí, ele fala pra gente que sobra 1,10. Galera, escrever 1,10 ou 1,1 dá na mesma, tá bom? Então, a gente vai ter aqui que x menos 6y é igual a 1,1. Professor, dá para resolver essa equação? Ainda não. Por quê? A gente tem duas incógnitas para uma equação só. Mas, isso daqui vai levar para o que a gente chama de sistema. Então, se a gente tem duas incógnitas, a gente precisa de duas equações para conseguir achar o valor de cada uma delas. Então, nesse caso aqui, eu vou falar que essa é a equação 1. Beleza, agora a gente pega a segunda situação. Vamos voltar lá no enunciado. Então, o que ele diz agora? Ele fala, olha, porém, se ela quiser comprar 8 dessas canetas, ficará faltando 1,30. Então, como que a gente pode representar isso? Vamos voltar lá. Então, nesse caso, a gente vai falar que, olha, essa pessoa então tinha X. Só que agora ela quer comprar 8 dessas canetas. Então, o que ela vai gastar é 8 vezes o valor de cada uma dessas canetas que a gente chamou de Y. E aí, nesse caso, ele não fala que sobra dinheiro, ele fala que falta dinheiro. E falta quanto? Falta 1,30. E lembra que quando falta, qual é o sinal que a gente vai ter que usar aqui? Ó? Um menos. Para indicar, então, que ela precisaria de mais 1,30 para conseguir comprar essas 8 canetas. E aí, isso, então, vai ser nossa equação 2. Agora, como a gente tem duas equações para duas incógnitas, a gente consegue resolver. Isso é o que a gente chama de sistema. Como que a gente pode resolver sistema? Bom, o método mais comum é fazer substituição. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o x em uma das equações e depois substituir na outra. Ou a gente pode isolar o x nas duas e depois igualar. Mas vamos fazer assim, ó. A gente vai ter então, se eu pegar essa equação 1 aqui, a gente pode desenvolver ela mais um pouquinho. Eu posso falar então que o x é igual a 1,1. Aí esse 6y que estava subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Então a gente vai ter aqui mais 6y. Vamos fazer a mesma coisa para o outro? Nesse caso, então, a gente vai ter que o x é igual a menos 1,3. Aí, esse 8y que estava subtraindo, a gente passa para o outro lado, somando, mais 8y. Como o x é o mesmo nas duas equações, então eu posso simplesmente igualar os dois. Então, eu vou ter que o x da primeira equação é igual ao x da segunda. Então, eu posso afirmar que 1,1 mais 6y tem que ser igual a menos 1,3 mais 8y. Então, daqui, agora, a intenção vai ser isolar esse y. Então, a gente vai ter que, para isolar esse y, eu vou passar esse 6y que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, a gente vai ter que 1,1 mais 1,3. Professor, de onde veio esse 1,3? 1,3 que estava subtraindo do outro lado, eu passei para o outro lado, somando. Isso daqui vai ter que ser igual a 8y menos 6y. Então, a gente vai ter daqui que 1,1 mais 1,3, a gente vai ter 2,4.
isso daqui vai ter que ser igual a 8y menos 6y, 2y. Esse esse 2 que está multiplicando, a gente pode passar ele dividindo. Então, 2,4 dividido por 2 tem que ser igual a y. Logo, o y vai ser de 2,4 dividido por 2, que é a mesma coisa que 1,2. Acabou o exercício? Não. O que a gente achou? Lembra que o nosso y ele está representando o quê? O valor por caneta. Então, a gente achou quanto custa cada caneta, que nesse caso aqui, então, é de R$ 1,20 ou R$ 1,2. Beleza, mas a gente quer descobrir quanto ele tinha de dinheiro, que é basicamente o quê? O x. Então, para descobrir o x, já que a gente tem o valor do y, a gente pode substituir em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na primeira. Então, voltando aqui para a primeira equação, a gente vai ter que x é igual a 1,1 mais 6y. Então, o x ele vai ser igual a 1,1 mais 6 vezes, e qual que é o valor de y que a gente achou? 1,2. Então, daqui a gente vai ter que o x é de 1,1 mais 7,2. Então, esse x ele vai ser igual a R$ 8,3. O que quer dizer que essa pessoa, então, ela tinha R$ 8,30 ou R$ 8,3. Então, voltando aqui para o enunciado, a gente vai ver que isso corresponde à alternativa A. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, é só mandar nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.